A paz do Senhor, irmãs, estou muito feliz por estar aqui mais uma vez falando da palavra com vocês. Vocês vão ouvir algum ruído porque eu estou lendo essa palavra na rua como forma evangelística também, para que as pessoas vejam que a palavra ela está viva, que pessoas buscam. Se você tem o hábito de ler a palavra na rua, às vezes ir para uma praça, às vezes ir para uma praia e está lendo a palavra, isso é muito bom, isso é um ato evangelístico também, porque muitas pessoas tiram o seu tempo para estar lendo livros, para estar vendo vídeos ou fazendo ginástica, mas é muito bom a gente manifestar nossa fé também de uma maneira tão simples que pode impactar uma nação. Então eu estou aqui nesse momento mais uma vez para trazer uma palavra ao teu coração nesse dia de hoje, nesse sábado abençoado por Deus, e falar para os crentes evangélicos, né, nessa manhã, que tem se perguntado se Deus tem visto essas situações, se Deus tem visto as situações que eles têm passado, se Deus tem visto as situações do Brasil, do mundo, porque tem realmente pessoas que têm falado essas palavras para Deus. O Senhor não parece não estar vendo, mas o Senhor está vendo todas as coisas. E não é a primeira vez que alguém questiona isso, que alguém realmente coloca a fé em dúvida. Por que você vai colocar sua fé em dúvida? Então você tem que tomar cuidado com essas palavras que você profere. Eu vou pedir que você abra a tua Bíblia em Salmos 94. Depois você pode ler o restante também. É um salmo que muito lindo, né, de um apelo à justiça de Deus. E infelizmente aqui ele está falando de um pensamento do perverso. Que será que esse Deus de Jacó não faz nada? E eu tenho visto muito isso no Brasil, com a situação que está lá no Brasil, muitas pessoas debochando e falando, oraram tanto, clamaram tanto e Deus não fez nada. Não, irmãs, olha, irmãos e irmãs, clamar é o nosso dever, crer é o nosso dever, proferir palavras de bênção é o nosso dever. Agora, o Senhor faz aquilo que o apraz. E uma coisa nós temos que ter certeza, que é a justiça de Deus. Coloca no teu coração nessa manhã. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas nós temos que clamar. Alguém tem que abrir a boca, alguém tem que falar, alguém tem que crer para o milagre acontecer. Mas alguém tem que fazer. Não é porque não acontece, não é porque não é do jeito que nós queremos, que a gente tem que aceitar a injustiça, que a gente tem que ficar quieto perante as iniquidades, que a gente tem que aceitar o pecado. Não é. Às vezes eu me deparo com situações de pessoas que falam, não adianta fazer nada, porque eles estão assim, é assim, vai ficar assim, então você já perdeu a fé, irmão. Porque se você já entregou tudo pro maligno e você acha que você não pode fazer nada, que você não pode orar, que você não pode clamar, que você não pode ser a diferença, a sua fé não serve para nada. Se eu oro a Deus e não creio que Ele possa fazer alguma coisa, eu já não tenho mais fé. Desculpa. Então eu trago... Desculpa novamente. Então eu trago essa reflexão para você essa manhã. Às vezes o diabo realmente consegue nos abater de tal forma que a gente acha que Deus não é conosco. Que a gente começa a se perguntar se Deus está no mesmo barco que a gente. Mas Ele está. Ele está. Ele simplesmente quer saber até onde vai a sua fé e você não negar. Tem uma parte que Davi fala também de um salmo,
que ele fala que as pragas vieram sobre o povo do Egito, a humilhação veio, mas Moisés permaneceu, não foi rebelde. Depois eu vou colocar aqui embaixo esse versículo para vocês verem. E é muito lindo isso, porque por mais que eles ainda não tinham a libertação, eles não foram rebeldes contra Deus, eles se manteram firmes. Outra coisa também que eu estava pensando com Deus, né, nessa madrugada, eu estava orando a Deus de madrugada e pensando sobre José e sobre Davi. Esses dois personagens da Bíblia, eles tiveram a revelação do seu chamado, a revelação do que Deus ia fazer com eles muito antes do que Deus ia fazer. E isso é até uma coisa assim que deixa até a gente meio ansioso, né? Porque imagina se Deus chegasse hoje para você e falasse tudo que ele vai fazer na sua vida e tudo acontecesse ao contrário, igual foi em Davi e José. A chance de você se rebelar, né, contra Deus, a chance de você insultar a Deus de como um Deus que não cumpre é muito maior do que chegar como Maria foi logo, já concebeu, o anjo já visitou, já concebeu, já foi uma coisa mais rápida. Então é muito mais fácil, né, você ver Deus, ele fazia algo assim, como aconteceu até com Sara, né? Sara também, ela recebe uma promessa diante de uma dificuldade, mas Sara agiu pela ansiedade. Sara e Abraão. Então eles vão e querem fazer a palavra de Deus se cumprir. Porque quando a gente sabe as coisas que Deus vai fazer na nossa vida, quando Deus profere uma palavra que vai ter que se cumprir na nossa vida, porque é de Deus, a gente cria essa ansiedade do ser humano de quando que vai ser, como que vai ser, é natural. E a gente começa a querer planejar a forma que Deus vai fazer e como é que vai ser feito, como é que vai ser entregue. E por isso que eu estava pensando com Deus, Senhor, José, ele teve várias possibilidades de duvidar que aquilo ia acontecer e várias situações de que ele não poderia ver o meio daquilo se cumprir. Assim também como Davi, que também recebeu a promessa, e Saul começa a ir atrás dele, e o povo, quem não sabe, né, o povo, mesmo com Saul morrendo, o povo estava dividido, e ele ainda ia ter que unificar o reino, né, o povo de Israel. Então, assim, e uma guerra, uma batalha, e uma perseguição, e umas injustiças no meio do caminho, né? Assim como José também sofreu umas injustiças no meio do caminho, e você começa a perguntar, Senhor, tu não está vendo? Senhor, será que é assim que eu vou chegar onde o Senhor quer? É assim, é dessa forma que eu vou chegar onde o Senhor quer? No meio dessas injustiças? Só que, irmãos, eu fiquei pensando uma coisa com Deus, né, também muito interessante, que eu queria te falar assim antes da gente terminar esse vídeo. É uma coisa muito interessante no sentido que Deus me dá uma ilustração muito linda. É como se nós estivéssemos no raso, num mar raso. Você imagina aí no mar raso, de joelho. E como se de joelho a água viesse até aqui, no nosso pescoço. E as ondas viessem. E quando as ondas vêm, né, naturalmente, o nível da água aumenta. Então a gente, no caso, se a água está aqui, a onda vai vir, a gente vai se afogar. Só que nós estamos olhando para a onda que vai vir. Nós estamos pensando toda hora, poxa, eu tô aqui com o nível da água até aqui, vai vir mais uma onda e vai me afogar, e vai vir mais uma onda e vai me afogar. E a gente fica ali se perguntando a Deus por que a gente está vendo aquelas ondas vindo, por que aquelas ondas estão nos afogando. E preocupado com a próxima onda. Mas, na verdade, os nossos joelhos, se forem levantados, se nós ficarmos de pé, aquela onda não vai nos atingir. Aquela onda vai começar a bater na nossa cintura. E é isso que Deus estava falando comigo nessa madrugada. Que às vezes a gente está de joelho. Nós, dentro de nós, temos o tamanho necessário, nós temos tudo que é necessário para aquilo não nos afetar mais, mas a gente permanece preocupado com a próxima onda, em vez de nos preocuparmos de ficarmos de pé,
E aquelas ondas vão passar e não vão nos afetar, não vão ser mais risco para nós. E um dia que a gente entender que basta ficar de pé no meio desse mar, que as ondas não vão nos afetar mais, e que nós temos o tamanho suficiente, não em nós, mas em Deus, isso é uma metáfora, né? Uma figura de linguagem para você entender, como se fosse uma parábola, né? Que Deus me deu, para você entender que você é filho de Deus. Você já não tem o tamanho físico, nem o poder físico, nem o olhar físico de um ser humano normal. Você tem que viver pela fé. E pela fé é crer no poder de Deus. Se você não crê no poder de Deus, você não vive pela fé. Você não crê em Deus. Porque Deus é poder. Então, quando você começa a crer nisso, você começa a entender o tamanho e a proporção das coisas que você tem e o porquê que você está aqui. Então isso que é importante, nós pararmos hoje para pensar, na verdade mesmo, parar para pensar se nós temos fé. Essa é a pergunta que eu te faço. Você realmente tem fé? Você realmente crê que Deus é capaz de fazer todas as coisas e Ele está realmente no controle de tudo, seja bom, seja ruim, seja do seu inimigo, seja daquele que fala contra ti? Você realmente crê que Deus está no controle da sua vida? As tuas palavras que você tem proferido contra as pessoas, contra Deus até, às vezes a pessoa não tem ideia que ela está falando aquilo, aquilo está atingindo o coração de Deus. Será que realmente as tuas palavras, elas têm demonstrado a sua fé? Têm proclamado a fé que você tem? Então é essa palavra que eu deixo para você. Se você está no meio desse mar, conheça hoje o teu tamanho e fique de pé. Não se preocupe mais com as ondas, porque elas não vão te atingir mais. Porque você já entendeu que você é maior do que essas ondas. Tá bem? Eu desejo para todos um ótimo sábado, uma semana abençoada. E que Deus fale ao seu coração. Tire um minuto com Deus, tire 10 minutos. Não sei quantos minutos você tem disponível para oferecer a Deus no dia de hoje. Mas ofereça a Deus. Eu agradeço a Deus por conseguir falar com você nesse dia. O que Deus tem falado no meu coração para estar falando aqui no canal, nesse meio de comunicação, para atingir pessoas. Eu não tenho o objetivo nenhum de ter uma multidão. Eu tenho só um objetivo: anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo. Eu sou falha, as igrejas são falhas, mas Deus é perfeito. Jesus é perfeito. E é Ele que precisa entrar nas nossas casas, nos nossos corações, no dia de hoje. E fazer morada para todo sempre. Tá bem? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estar falando com vocês. E que Deus abençoe a todos nós. Amém.